Salve, salve, galera! Final de jogo lá nos Aflitos, São Paulo 2, Náutico 1, São Paulo classificado. Não foi um jogo fácil, mas a classificação veio. Vamos falar muito desse jogo, tá? Vamos contar tudo o que aconteceu nesse jogo aí, de positivo, de negativo, das notas para os jogadores. O importante aconteceu é a classificação, né? Estava em primeiro plano hoje, era o São Paulo voltar classificado de lá. E por que a gente não tinha certeza disso? Porque o São Paulo, gente, futebol nosso é burocrático, né? Enfim, o importante veio, que é a vitória e a classificação. Tá, um recado rapidinho aí, a gente já volta para analisar, dar as notas e falar desse jogo, dessa classificação importantíssima do São Paulo. Vamos de dica, galera. Tenho certeza que vocês já pensaram a começar a investir, correto? Mas travou naquele primeiro passo, galera. Isso é muito normal, já aconteceu comigo. Ok? Então fica a dica aqui, galera. Vai de MB. A MB é uma plataforma de ativos digitais que você pode comprar e manter com segurança os seus ativos no app. É muito fácil de mexer, galera, e você pode tirar suas dúvidas no próprio aplicativo. Galera, faça o seguinte, tá? Vamos lá. Abra sua conta na MB, é gratuito e leva menos de 5 minutos. Invista pelo menos R$50 em qualquer ativo disponível na plataforma, galera. E em 7 dias você receberá 25 de crédito diretamente na sua conta MB. E atenção, galera, a MB é regulada pela CVM e também pelo Banco Central. A promoção é por tempo limitado. Ok, galera? Vai de MB. Forte abraço a todos. Bom, vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, continuando o pós-jogo aqui. São Paulo 2, Náutico 1. São Paulo volta classificado lá dos aflitos, né? Lá de Recife, era o que era mais importante hoje, era essa classificação. Bom, vamos falar um pouco desse jogo, galera. O São Paulo que veio com o Oscar num outro posicionamento, de volante de novo. Né? Ah, Jova, mas hoje ele jogou pra caramba de Jova, de volante. Jogou pra caramba de volante. Contra o Náutico. Né, gente? Ele não é volante, ele é meia. Mas beleza, ele fez uma excelente partida. O Oscar, para mim, foi muito bem hoje. Invertidas de bola, passes. Ele comandou, né, com inteligência a articulação de jogadas do São Paulo, mesmo estando mais recuado. Mas não é a função dele. Ele é meia, ele vem para ser meia. Né? O São Paulo começou o jogo, galera, em cima do Náutico, até para minha surpresa. Né? Porque eu achei que o São Paulo ia esperar mais o Náutico. Né? Não me lembro assim, de chance claríssima do Náutico no primeiro tempo. Não me lembro. Tá? Se eu esqueci de alguma, deixa aí nos comentários aí. O São Paulo conseguiu fazer 1-0 a cobrança de escanteio do próprio Oscar, né? O Luciano cabeceou, desviou e fez 1-0 o São Paulo. Tá? Depois disso, teve a expulsão de um dos jogadores do Náutico, né? Que foi o Antônio, número 11 do Náutico aí, né? Foi expulso logo no começo do jogo, né? Acho que é Marcos Antônio. Cara, a partir daquele momento da expulsão, falei, porra, 1-0, a gente tá ganhando de 1-0 com um jogador a mais. Agora não tem como mais correr risco de perder essa classificação, né? Eis que o Ferrarese faz uma falta idiota, velho, uma falta burra no meio-campo, com o São Paulo ganhando o jogo. E vencendo, ganhando o jogo e com um homem a mais, uma tremenda burrice, né? Uma falta de atenção que poderia comprometer se fosse contra um time mais forte, né? Vamos lembrar, gente, com todo respeito ao Náutico mais uma vez, o Náutico está na Série C, né? Mas se essa expulsão acontece num jogo entre times da Série A, iria complicar demais, tá? Eu não tô aqui queimando o Ferrarese, porque eu acho ele um jogador muito útil, tá? Bom como zagueiro e quebra um galho legal como lateral. Não tô aqui queimando ele. É só para pontuar, cara, que essas coisas não podem acontecer, tá? E o São Paulo, às vezes, se mostra ser um time meio descontrolado. Vi de quartas de finais da Libertadores ano passado, quando tava virando o jogo para cima do Botafogo, aquela treta idiota que arrumaram. O São Paulo, às vezes, falta um pouco de psicológico, né? Não era necessário dar aquele carrinho no meio campo, mas enfim, foi expulso, ficou 10 contra 10. Aí o Náutico deu uma melhorada no jogo,
né? Não teve uma chance claríssima, mas o Náutico começou a tomar mais as ações da partida, né? Beleza, vira o jogo 1-0 São Paulo volta com o mesmo time, tá? E foi um jogo de igual para igual no segundo tempo aí, né? Nenhum dos times teve chances claríssimas. O São Paulo teve uma com o André Silva, num cruzamento do Cédric. Gente, eu fiquei bastante surpreso com o Cédric hoje, hein? Mostrou velocidade, aquele arranque dele na direita, naquele cruzamento pro André Silva. Porra, mano. Fez uma jogadinha ali de fundo perfeita, né? Levantou a cabeça e cruzou pro André Silva só para empurrar para dentro do gol. O André Silva acabou errando, tá? Mas também teve uma brilhante partida hoje o Cédric, gostei da partida dele. Que começou a jogar como ponta direita, né? E depois da expulsão do Ferrarese, ele voltou para a posição de ofício dele, que é lateral direito, né? Depois disso, galera, o Zubeldia começou a fazer algumas alterações. E aí o São Paulo chegou ao segundo gol, um golaço do Rodriguinho, hein, cara? Foi uma boa lançada em profundidade para o Rian, né? Ele chegou junto com o goleiro para dividir, ainda conseguiu dar um biquinho na bola, o goleiro pegou, a bola sobrou. E inteligente o Rodriguinho, foi bem inteligente, pegou bem na bola, fez um golaço, velho. Um golaço de longe, né? O goleiro estava fora do gol. São Paulo 2-0 a partir daí, né? Já deu aquela tranquilizada legal, né? E depois o Náutico acabou diminuindo no final do jogo, 2-1, mas a gente via que o Náutico não ia ter forças para virar o jogo, né? Não teria forças para virar o jogo e nem qualidade técnica para isso, né, gente? Então, São Paulo fez a obrigação dele, tá? Não fez mais do que a obrigação, que era classificar, porque o São Paulo é um time de Série A, com uma folha de mais de 26 milhões, enquanto o Náutico tem uma folha de 600 mil reais, né? Então, o São Paulo tinha, sim, essa obrigação de classificar e volta classificado lá do Recife. Agora é atenção total para vencer o Mirassol dentro de casa. Não vai ser um jogo fácil, porque nenhum jogo é fácil para o São Paulo. A gente já comentou sobre isso, né? O São Paulo do Zubeldia é burocrático, não vai golear ninguém, vai ser sempre nesse sufoco aí, tá? Precisa ganhar do Mirassol no Brasileiro, tá? Vamos às alterações do Zubeldia antes das notas aí. Entrou o Pablo Maia no lugar do Alisson, tá? Alisson que vem numa sequência. Esse sim vem numa sequência grande do caramba, o Alisson, hein? Rodriguinho entrou no lugar do Ferreira, né? Do Ferreirão. O Rian Francisco, até que fim, entrou um pouco para jogar no lugar do André Silva. Aliás, no jogo contra o Mirassol, começaria com o Rian Francisco, tá? Para deixar esse moleque jogar 90 minutos num jogo só, mano. Pelo amor de Deus, cara. Entrou o Alves, que sumiu, né? O Alves, depois que o Luciano teve uma conversa com o Muricy e com a comissão técnica, o moleque sumiu, né? A conversa. E entrou o Bobadilha no lugar do Cédric Soares, que fez uma brilhante partida. O Cédric, gostei da partida dele. Vamos dar as notas aí, galera. Rafael não teve culpa no gol dos caras e pegou umas bolas aí, né? Nada de defesa de outro mundo, mas fez uma partida segura o Rafael. Aliás, ele saiu em cruzamentos bem hoje, né? Coisa que é difícil o Rafael fazer, sair em cruzamento. Nota 7 para o Rafael. Ferrarese hoje vai tomar 0 com a falta idiota, sem necessidade, essa expulsão. Arboleda, nota 7, seguro lá atrás. Alan Franco, nota 7. Enzo Dias, monstro, hein, cara? Puta merda, mano. Essa foi uma das melhores contratações do São Paulo para a temporada, viu, cara? Que o Galopo fique para sempre no River e que o Enzo continua no São Paulo, né? Nota 8 aí para o Enzo Dias. Alisson, uma nota 6 para ele. Oscar, que jogou hoje como volante, nota 7. Cédric Soares, gostei da partida dele, nota 7,5. Luciano, não apareceu muito no jogo, mas fez o gol que abriu o caminho aí. Vou dar uma nota 7 para ele. Lucas Ferreira foi a única válvula de escape do São Paulo para puxar contragolpe em velocidade, nota 7,5 para o Lucas Ferreira. André Silva, nota 6. Tá, galera? Essas são as notas do time do São Paulo hoje. Agora precisamos ter foco total no jogo contra o Mirassol no Morumbi, porque precisamos desses 3 pontos para deixar a zona de rebaixamento para longe. Aliás, né, mano, falaram tanto que o São Paulo ganhou do Grêmio por conta daquele pênalti. O Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil hoje. Se não me engano, pelo CRB, né, gente? CRB ou CSA. Foi eliminado o Grêmio hoje. Se fosse o Grêmio,
ao invés de ficar falando de arbitragem, de um lance que para mim foi pênalti, né, no jogo contra o São Paulo, foi pênalti pro São Paulo, fosse o Grêmio, eu se preocupava, viu? Os torcedores do Grêmio, o Farid, aí, Faridão, ó, se preocupa com esse time de vocês aí, viu? Em vez de falar de colocar o foco na arbitragem, olha, eu nunca vi um time do Grêmio tão ruim, né? Mas, enfim, agora é foco total no jogo aí contra o Mirassol. O São Paulo precisa desses 3 pontos aí para dar uma escapada aí, né? Deixar essa zona do Agrião longe aí. Beleza, galera? Então é isso. São Paulo venceu, classificou. Isso era o mais importante hoje. Voltar para São Paulo com classificação. São Paulo só fez a obrigação dele, tinha que classificar, né? E agora, galera, a próxima fase também será sorteio, tá? Logo, logo sai datas do sorteio aí. Logicamente, a gente vai manter vocês informados aí. E agora, gente, pode ter qualquer tipo de cruzamento, tá? Qualquer grande, com o Flamengo, o Palmeiras, o clássico contra o Corinthians, pode ter qualquer tipo de cruzamento daqui para frente. Então, a Copa do Brasil agora acabou a moleza também, tá? A moleza, com todo o respeito ao Náutico, era até hoje, cara. Tá? Então, hoje o São Paulo fez a lição de casa, mas daqui para frente vai afunilar a Copa do Brasil e agora vai começar a chegar os confrontos grandes, né? E o São Paulo vai precisar melhorar muito, viu? Para avançar nessas Copas, gente. Precisa melhorar muito o futebol para avançar nessas Copas. E outro detalhe, já que a gente está com alguns jogadores importantes aí machucados, eu acho que vai vir a calhar essa parada, velho, para esse Super Mundial dar uma parada, para ver se o departamento médico do São Paulo consegue recuperar alguns jogadores, né, nessa parada do Super Mundial aí, para quando o São Paulo voltar após o Mundial, volte com, por exemplo, com o Lucas da vida, com o Ferreirinha da vida. Não sei se o departamento médico vai ter essa competência, né? Ultimamente tá difícil, mas voltando com esses jogadores, Lucas, Ferreirinha, aí o São Paulo dá uma encorpada melhor, porque agora vai acabar a moleza, gente. A Libertadores também, né? A Libertadores, a primeira fase já foi, a gente só tem que confirmar a última vitória aí para tentar classificar ainda com a segunda melhor campanha. Também a Libertadores vai acabar a moleza, porque certamente vai ter bons times no pote 2. Então, daqui para frente, gente, né? Da pausa do Mundial para frente, aí acabou as molezas, tanto nas Copas como no Brasileiro. O Brasileiro já não estava tendo moleza, basta ver nossa campanha, né? Então, vamos torcer para tentar recuperar esses jogadores importantes contundidos aí, para a gente ter força máxima nos mata-matas, porque é o que resta para a gente, são os mata-matas, tá? Porque o Brasileiro já não tem chance nenhuma, né? O São Paulo vai brigar aí, para pelo menos não ficar nessa draga, dessa zona do Agrião, mais um ano, né, cara? Mais um ano brigando para não ficar lá embaixo, e tentar salvar o ano ganhando uma Copa. Porque só assim, ganhando uma Copa, o São Paulo vai conseguir estar na Libertadores no próximo ano. Através do Brasileiro, eu acho que o São Paulo não vai conseguir a vaga. Tá bom? Deixa o Triplo C, curte, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis. Salve, salve, Tricolor Paulista. Forte abraço.